Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Dominando a Informática. Eu me chamo Cristiano de Souza, sou professor de informática. Estou fazendo a correção de 100 questões de concurso público para vocês aqui no YouTube, beleza? A gente está nessa série. Essa série tem 100 questões. Estamos na questão de 70 até a questão 75. Como eu sempre digo, se você caiu aqui nesse vídeo, tá? Não está acompanhando a série desde o início, você pode buscar o link do arquivo, né? Do PDF aqui na descrição do vídeo, que tem lá todos os exercícios com gabarito e você pode acompanhar com a gente aqui as correções. O que eu peço sempre é se inscrevam no canal, ativem aí o sino das notificações, né, para a gente poder continuar sempre alcançando mais e mais e mais alunos. Peço desculpa pela minha voz, estou com um baita resfriado, mas não poderia deixar de gravar as informações, as correções aqui. Resfriado e dor de cabeça faz a gente até não conseguir pensar, mas eu consigo sim e vou conseguir passar essas informações para vocês, beleza, pessoal? Então vamos que vamos para frente. O que diz a questão de número 70? A questão de número 70 diz o seguinte: existem diversos tipos de malware, beleza, isso a gente sabe, e de pragas virtuais, perfeito. Aquele tipo cuja definição principal é exibir publicidade indesejada e às vezes maliciosa na tela de um computador ou de um dispositivo móvel, redirecionar os resultados da pesquisa para sites de publicidade e capturar os dados dos usuários que podem ser vendidos para anunciantes sem o seu conhecimento. Então, tudo isso aí. A gente está falando de quem? A gente está falando do adware. São as propagandas indesejadas. Tá? A gente tem aquelas propagandas lá que a gente fica vendo, às vezes, no intervalo de um vídeo. A gente está num joguinho ou alguma coisa que você está utilizando no computador, no telefone principalmente aparece muito, você tem que esperar, né? Se você não é assinante daquele software, né? Daquele aplicativo, sempre aparece um videozinho, uma propaganda. Aquilo são os adwares. Nem sempre são maliciosos, mas às vezes podem levar vocês aí para outros caminhos e acabar pegando os dados de vocês. Então fiquem atentos no momento de clicar nesses adwares. Perfeito? Então a resposta é adware. A gente tem na letra A o backdoor. Tá? O que seria esse backdoor? O backdoor ele vai fazer o quê? Ele é um acesso não autorizado ao sistema, contornando aquela autenticação normal que a gente conhece. Então isso é um backdoor. O ransomware a gente já sabe, é aquele cara que faz o quê? Rouba nossos dados e pede resgate. Beleza? O rootkit é um software malicioso também que esconde a presença de outros malwares. Beleza? Então, a resposta aí para cada um deles é isso. Perfeito, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 71. O que diz a questão de número 71? A questão de número 71 diz o seguinte: a imagem que você está vendo faz referência à tecnologia digital da porta. É HDMI? É USB? É Bluetooth? É sem fio? É um cabo de rede? Pô, isso aqui é o tipo de coisa que a gente já bate o olho na hora, sabe o que se destina, né? Então, isso aqui é a letra B, USB. Fiquem atentos, que às vezes uma questãozinha boba dessa pode custar aí pontos caros de vocês, perfeito? Bluetooth todo mundo conhece, HDMI também tenho certeza, cabo de rede e rede sem fio. Perfeito? Então vamos para frente. Questão de número 72. Algumas aulas, né, no caso assim, vão ser bem rápidas, porque os assuntos são bem tranquilos, tá? Mas mesmo assim eu sempre vou manter o padrão de 5 a 6 questões para a gente seguir aí uma ordem, ter uma quantidade de vídeos para a gente poder visualizar. Esse, por exemplo, é bem tranquilo, tá? Então vamos lá. O que diz a questão de número 72? A questão de 72 diz: são dispositivos de armazenamento externo e removíveis, exceto o CD é armazenamento externo e removível? Ele quer saber exceto. Pendrive é armazenamento externo e removível? CPU é armazenamento externo e removível? Cartão de memória, cartão SD. Então, desses aqui, todos são armazenamento externo removível, exceto a letra C, CPU. Por quê? A nossa CPU é a central de processamento do computador, certo? Ela não tem nada a ver com armazenamento externo, ela muito menos tem a ver com ser removível. CD,
caiu muito em desuso, né? Acho que quase não se usa hoje em dia, mas tinha muito de você gravar a informação no CD, tirar de um computador e levar para o outro, né? Backups, enfim, trabalhos, gravava-se no CD e colocava-se em outro, né? Gravava no CD aquela informação, levava para uma escola, enfim, para um amigo, você conseguia armazenar isso e externamente. Pendrive também. Você pega o pendrive, é né, muito usado ultimamente, você pluga isso no seu computador, coloca as informações ali, leva para outro computador. E lá aquelas informações estão lá. Armazenamento externo e removível. A mesma coisa com cartão de memória e a mesma coisa com cartão SD. Perfeito? Então, nesse caso, o nosso gabarito é a letra C. Vamos lá, pessoal. Questão de número 73. Ele quer saber a parte lógica do computador, podendo ser programas, aplicativos e sistemas. Esse conceito refere-se a... Vamos lá. Esse é um conceito bem tranquilo, né? Nós temos hardware, e nós temos software, onde hardware é a parte física do computador e software é a parte lógica do computador. A gente costuma brincar que essa aqui é a parte que você chuta e essa aqui é a parte que você xinga. Perfeito? Então, hardware é a parte física do computador, software é a parte lógica. Ele já começou dizendo aqui, ó, é a parte lógica do computador. Fecha o olho. Letra D, software. Perfeito, pessoal? Belezinha? Então, vamos para a próxima. Questão de número 74. Na tecnologia da virtualização, o elemento que abstrai os recursos do hardware de um data center é denominado. Algumas questões, pessoais, são um pouco mais técnicas. Às vezes nem caiam para vocês nas provas que vocês vão fazer. Eu só trago mesmo simplesmente para vocês terem uma noção. E não é para se assustarem, é para ter uma noção, porque às vezes essa informação aqui, que você sabendo essa resposta, de repente essa resposta da 74 pode estar embarcada numa outra questão, que a resposta, óbvio, não vai ser essa, porque não é do nível de vocês, mas você já consegue eliminar. Você sabe aquela ali, você elimina e vai ficar o que você precisa realmente se preocupar. Perfeito? Então vamos lá. O 74 ele está dizendo o seguinte: vou falar novamente para vocês. Na tecnologia de virtualização, o elemento que abstrai os recursos de hardware de um data center é denominado aqui, ó, hypervisor. Hypervisor, é isso aí. RPC, pessoal, o que é RPC? RPC é uma tecnologia de comunicação entre programas em diferentes computadores de uma rede, tá? Isso é o RPC. Remote Procedure Call. Ele faz essa comunicação entre programas em diferentes computadores de uma rede. A nossa letra B, que é a nossa resposta, o hypervisor ou hypervisor é o elemento correto, porque a gente tem que é a nossa resposta. Ele é responsável por gerenciar e abstrair os recursos de hardware em ambiente de virtualização, permitindo que múltiplos sistemas operacionais rodem simultaneamente em uma única máquina física. Professor, meu Deus do céu, o que é hypervisor ou hypervisor? Está aqui, ó. O elemento que abstrai os recursos de hardware de um data center. Pronto, você só precisa guardar isso aqui, ó. Guarda essa informação aqui já é suficiente para você. Beleza? Por quê? Porque você não precisa decorar aquilo que eu acabei de falar. Isso é técnico demais. Você só precisa entender que essa resposta aqui é o elemento que abstrai os recursos de hardware de um data center. Perfeito? E o scheduler? O scheduler nada mais é do que um agendamento que você tem. Beleza? Assim como o device driver, que também é algo que você também, pelo nome, você já consegue perceber que é um dispositivo, né? É um dispositivo responsável por permitir que o sistema operacional se comunique com o hardware, bem técnico. E uma API, tá? Nada mais é do que uma interface que permite a comunicação entre diferentes componentes de software. Questão bem enjoadinha, às vezes até para explicar, porque eu não quero entrar aqui em termos muito técnicos porque não é necessário. O que vocês precisam guardar dessa aula é simplesmente isso aqui, ó. Na tecnologia da virtualização, o elemento que abstrai os recursos do hardware de um data center é esse cara aqui, ó, hypervisor, hypervisor. Enfim,
como você preferir, que inglês também não é o meu forte. Beleza, pessoal? Vamos para frente para a próxima questão de número 75. O pendrive é um dispositivo de armazenamento de dados usados em computadores e também em outros dispositivos. Perfeito? A porta de comunicação que possibilita a comunicação de um pendrive com o computador é: você vai ligar o pendrive pela porta HDMI, você vai ligar o pendrive pela porta USB, você vai ligar o pendrive pela porta PS2, pela paralela ou pela RJ45. Já matou, né? Você vai ligar o pendrive pela porta USB. Perfeito? Isso aqui, PS2, são aquelas comunicações, aquelas portas de mouse e teclado, aqueles verdinhos, roxinhos que a gente tinha antigamente. Paralela são os adaptadores bem maiores. RJ45 é aqueles cabos de rede, né? Aqueles transparentes que você visualiza na ponta dos cabos de rede. E o HDMI todo mundo conhece, que é aquele pertinente lá, a entrada para a TV. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje foi bem tranquila, né? Esse vídeo de hoje foi bem tranquilo. 5 questões bem tranquilas de resolver. Tentei explicar para vocês da melhor maneira possível. Repetindo, né? Minha voz não está das melhores, mas eu não poderia deixar de gravar para a gente poder dar continuidade aos nossos vídeos. Perfeito, pessoal? Então, peço desculpa pela voz. Se inscrevam no canal, como já falei. Ativem aí o sino de notificações e fiquem ligados para o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau e bons estudos.